agora vamos dar início à nossa aula de História, página 146. A expansão do comércio e das rotas. Acompanhem a leitura. Até 1498, o comércio marítimo entre Europa e Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. Por ali, mercadores traziam tecido de seda, tapeçarias, pedras preciosas, porcelanas e especiarias, que eram vendidos por toda a Europa. Esses produtos vinham da África e da região, que incluía territórios que hoje correspondem ao Japão, à China, à Índia e à Indonésia, que os europeus à época chamavam de Índias. As especiarias são produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre e pimenta, usadas para temperar e conservar alimentos e na fabricação de remédios e perfumes. Elas eram caras no mercado europeu, pela dificuldade em trazê-las de locais distantes e pouco acessíveis. O comércio de especiarias e artigos de luxo era muito lucrativo e controlado pelos mercadores árabes e os das cidades de Genova e Veneza, que dominavam as rotas marítimas do mar Mediterrâneo. Outros povos europeus, como os portugueses, também queriam participar desse vantajoso comércio e enviaram embarcações para encontrar outro caminho até as Índias. Depois de muitas expedições, o navegador português Bartolomeu Dias conseguiu, entre 1487 e 1488, alcançar o temido Cabo da Boa Esperança, no sul da África. 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente Calicut, na Índia, uma importante região que fornecia especiarias. Os lucros obtidos com essa viagem foram reinvestidos em outras expedições que ajudaram Portugal a se tornar o maior centro europeu do comércio de especiarias e artigos de luxo. Olha que interessante, turma. Bom, turma, os europeus iam até a Ásia em busca de produtos para comprar, como sedas, pedras preciosas, tapetes, porcelanas e principalmente especiarias, que daqui a pouco a tia vai explicar a importância dessas especiarias, ok? E para eles chegarem aos comércios da Ásia, eles tinham que passar pelo mar Mediterrâneo. Eles até então não conheciam outros caminhos. E quem controlava as rotas comerciais, quem controlava o caminho para os europeus chegarem até a Ásia, eram as cidades de Genova e Veneza, certo? Só que tinha um probleminha. Essas cidades cobravam taxas altas para que eles pudessem passar pelo mar Mediterrâneo. Ou então, essas cidades vendiam os produtos 10 vezes mais caros para os europeus. Então, eles precisavam chegar à Índia
sem passar pelo mar Mediterrâneo. Turma, era muito importante a compra dessas especiarias. As especiarias eram os produtos como cravo, canela, gengibre e pimenta, entre muitos outros. E como eles não tinham geladeiras, as especiarias ajudavam a conservar a comida e dar um sabor a mais aos alimentos, ok? E esses produtos eram disputados a altos preços. O homem europeu, turma, eles tinham uma vida extremamente simples. Eles não possuíam muitos móveis, as roupas eram comuns, a população só vestiam roupas de cor marrom, porque o corante era caro. Apenas os reis, os nobres, que possuíam os tecidos mais coloridos e macios. Os perfumes, os cosméticos, tinturas, até mesmo o sabão eram produtos raríssimos nos mercados europeus, ok? Então eles precisavam chegar às Índias, né, sem passar pelo mar Mediterrâneo, para comprar esses produtos mais baratos, direto do lugar que forneciam. E a solução era contornar o continente africano para chegar às Índias. Turma, para conseguir encontrar novas rotas comerciais, os portugueses precisaram de quase um século. E em 1488, o navegador português, chamado de Bartolomeu Dias, conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança no sul da África. E 10 anos mais tarde, em 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar ao porto de Calicut, na Índia. Era uma região que mais fornecia especiarias. Certinho, turma? Passando na página agora 148. Mudanças na navegação. Alguns povos europeus tinham pouco conhecimento sobre os oceanos e acreditavam que, além dos limites conhecidos, existiam monstros marinhos que atacariam as embarcações. A maior parte das viagens marítimas era feita próximo ao litoral e não em mar aberto. Turma, quando os europeus decidiram realizar as navegações para encontrar novas rotas comerciais, eles ficaram com muito medo, porque era uma realidade bastante estranha para eles. Os navegadores não tinham certeza do que eles poderiam encontrar, do que poderia acontecer durante essas viagens. E muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado pelas mais variadas formas de monstros. Eles acreditavam que tinham sereias, criaturas com os pés virados para trás, criaturas com o corpo humano e cabeça de cachorro, que comiam carne humana, e outras tantas criaturas monstruosas que eles imaginavam, ok?
técnicas e instrumentos. A necessidade de encontrar outro caminho para chegar às Índias e a busca por riquezas estimularam os europeus a enfrentar os perigos do mar. Para isso, eles aperfeiçoaram os instrumentos de orientação marítima, como o astrolábio, a bússola, o quadrante e as cartas marítimas. Os portugueses foram pioneiros e desenvolveram a caravela, uma embarcação longa feita de madeira e com velas que eram impulsionadas pelo vento. Apesar de as viagens terem ficado mais rápidas com as caravelas, elas ainda duravam meses e eram muito desconfortáveis. Era necessário controlar a quantidade de alimentos para que durassem todo o trajeto. As más condições de higiene provocavam doenças que levavam à morte. Além disso, imprevistos como tempestades podiam danificar as embarcações, provocando naufrágios ou perda da rota, deixando-as perdidas no mar. Turma, os europeus começaram a criar instrumentos e desenvolver técnicas de navegação para ir em busca de novas rotas comerciais. E a leitura cita alguns desses instrumentos que foram importantes para as navegações, como o astrolábio, a bússola, o quadrante e as caravelas, ok? O astrolábio, esse que vocês estão vendo, eram usados pelos navegantes saber as direções em que deveriam navegar. A bússola também era um instrumento de localização. O quadrante era um instrumento que permitia determinar a distância entre o ponto de partida e o lugar onde a embarcação se encontrava. E as caravelas eram embarcações longas, feitas de madeiras e com velas que eram impulsionadas pelo vento. E por aqui, turminha, finalizamos a nossa aulinha de história e até a próxima aula.